Iniciando na presença do Senhor, e eu creio que Deus tem algo especial para nós. Será uma semana de vitória. Alguém pode dizer amém nesse lugar? Será uma semana de avanço, de novas experiências com o Senhor. Cremos nisso, ansiamos por isso e estamos abertos ao Senhor para que Ele faça, amém? Eu quero falar com os irmãos hoje sobre a geografia da graça, né? Em especial, há um lugar que Deus manifesta, né? Qual é a posição? Aonde que o Senhor estende a sua graça, né? Graça, se lembra, significa favor imerecido, amém? Então, existe um lugar onde Deus estabelece isso. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 5, verso 20. E eu quero te levar para essa posição, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 5, verso 20. A lei, diz o texto, a lei, ela foi introduzida para que ressaltasse a transgressão. Mas onde aumentou o pecado, fala comigo, transbordou a graça. Amém? Agora leia comigo todo o texto, né? A partir do verso 12, nós vamos pegar o contexto para entrarmos aqui na palavra de hoje. Diz assim, 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou por um homem, pelo pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós pecamos em Adão e recebemos a maldição, tanto do pecado como da morte, estando sobre nós. Verso 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, né? Lembramos que Adão e Eva pecaram, 2000 anos depois, lá com Moisés, no Monte Sinai, é que a lei foi trazida. Por que a lei foi trazida? Para ressaltar, para que o homem entendesse que ele estava no pecado, que agora ele precisaria de um Salvador. A lei, irmãos, ela só vem para que eu e você entendamos que precisamos de um Salvador. E já nos foi dado, essa é a boa notícia. Amém? Então, o texto continua, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Romanos mesmo, em outro texto, diz, onde não há lei, não há transgressão. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva dada pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda para muitos mais. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porque por um pecado veio o julgamento e trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, por meio de Adão, trouxe a morte sobre todos, muito mais agora aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, fala comigo, imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente assim, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, num só ato de justiça, resultou a justificação que traz a vida de todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia! A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, quero começar com você aqui, falando sobre aquilo que é a crise de todo mundo que começa, de alguma forma, na vida cristã. E se você não soluciona isso, você também fica com essa dúvida carregando por muitos anos, e com isso você às vezes não consegue acessar a graça, o favor de Deus sobre a sua vida. A questão é, Adão pecou, por que eu tenho? Né? Essa é a grande crise
do cara que vai converter ou da pessoa que é recém-convertida, né? Ele entende o amor de Deus, entende o sacrifício de Jesus, mas em algum momento ele cai na questão, se ele pecou, por que eu sou pecador? Ele fez, né? Adão fez, agora não pagamos a conta? Né? Como que ele pode ser responsável pelas minhas escolhas? A verdade é que Adão, ele é o representante de toda a humanidade. Então a Bíblia fala que por causa do pecado que o nosso pai Adão cometeu, todos nós recebemos, né, o veneno da serpente, ou seja, o pecado estava em nós. Davi mesmo nos Salmos vai dizer, em pecado minha mãe me concebeu. Ou seja, toda criança já nasce com pecado e toda criança precisa de um Salvador. Amém, irmãos? É por isso que o nosso trabalho com criança, ele é tão sério e também, né, ele visa a salvação das crianças. Eu ainda, né, quanto ignorante, já crente, mas ignorante, eu achava que toda criança que morria, ela ia para o céu. Né? Morreu, vai para o céu, porque a criança está em estado de inocência. Isso não é uma verdade. Segundo a palavra de Deus, a semente do pecado já está lá, e toda criança é pecadora, por isso ela precisa de um Salvador. A boa notícia é que o Salvador já foi dado. Amém, irmãos? Então, nós recebemos essa herança. E aí, né, todos nós podemos questionar muitas vezes, falando sobre essa questão, né, da salvação, né, ser algo que nós precisamos então agora perseverar, precisamos batalhar para poder receber. Primeiro, a salvação, ela é um dom de Deus e ela é dado mediante a nossa fé, crendo na graça. Amém, irmãos? Para acessarmos a salvação, precisamos apenas crer. E uma vez que nós recebemos, falamos no culto passado, se puder projetar para mim novamente, Efésios capítulo 1, verso 13, nós recebemos, né, o Espírito Santo, que ele é o selo da promessa, ele é o selo que nos traz sobre nós a garantia que nós agora, uma vez feitos filhos, somos filhos eternamente. Amém, irmãos? E aí, nós não temos mais que ficar querendo lutar para ser salvo. Muito pelo contrário, a salvação já reside em nós. Então, nós precisamos ter essa consciência. O problema é quando você não tem essa consciência que você é salvo, que o Espírito Santo reside em você e que você foi selado, que os dons do Espírito Santo não são irrevogáveis. Na hora que você peca, na hora que você faz algo que desagrada a Deus, isso faz com que você perca a presença, que você perca a salvação, que agora Deus não vai mais ouvir as suas orações. Presta atenção, irmão, se Deus vê o seu pecado, por que Ele não veria a sua oração quando você o está buscando? Amém, irmãos? A questão é que o diabo quer que você pense que Deus pensa coisas más a seu respeito. Todavia, o que nós sabemos é que nós agora fomos feitos filhos e somos amados. E o amor de Deus é incondicional, porque ele não é baseado num sentimento. O amor de Deus é uma decisão. Amém, irmãos? Segundo, Deus nos amou com um propósito, né, de firmar uma aliança na cruz do Calvário conosco. Sabe, uma aliança quer dizer o seguinte: agora eu pertenço a Diana pertence a mim. Tudo que é meu passa a ser dela, tudo que é dela passa a ser meu. Amém, irmãos? Da mesma forma, agora Deus se relaciona. Nós precisamos entender que a aliança é um pacto de amor incondicional. Lá no mundo, quando você casa, ou quando você casa com a consciência, com a cabeça, né, do mundo, com a mentalidade do mundo, né, você fala assim, né, eu serei fiel, né, aos meus compromissos matrimoniais, se ela cozinha bem, se ela passar roupa bem, se ela for uma boa esposa, se ele for um bom marido, se ele trouxer o sustento. Mas, quando nós colocamos condições, isso não é mais aliança, isso é contrato. Deus não tem um contrato comigo e com você. Deus tem uma aliança. A Bíblia fala, lá em Timóteo, né, diz, se nós o negarmos, Ele não nos negará. Por quê, irmãos? Porque Ele é fiel. Amém? Então nós podemos, por causa da nossa carne, né, nossa imperfeição, às vezes negar a aliança. Mas a verdade é que a aliança, ela não é porque nós negamos que ela deixa de existir. E Deus não muda então a sua opinião sobre nós. Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em Efésios 1:3. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando vocês ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês o quê? Salvação. Você ouviu o Evangelho é boa notícia. Vocês creram em Cristo, e depois Ele pôs em vocês a sua marca de propriedade, quando Ele lhes deu o
Espírito Santo, que nele havia prometido. Amém? Está na versão NTLH, mas na RCA ou na ARC, né? Nós temos lá, vocês foram selados com o Espírito Santo, que é a palavra no original. Selo, irmãos, é uma marca que não pode mais ser removida. Se você tirar o selo de uma carta, você arranca pedaço dessa carta, você vai rasurar. A verdade, então, que uma vez que você foi selado, você está agora numa aliança perfeita com o Senhor. Você não perde o Espírito Santo. Amém? Então a graça, ela não pode ser revogada sobre a sua vida. E aí o texto diz, no verso 20, Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Queridos irmãos, normalmente, eu e você, quando nós não gostamos de algo que acontece em nossas vidas, nós sofremos uma decepção, uma traição, nós, na verdade, às vezes pecamos. A primeira vontade da carne é sair dali, é desistir, é retroceder, é mudar de bairro, mudar de cidade, mudar, né, de geografia, onde aquela experiência infeliz aconteceu. E sendo assim, uma das verdades bíblicas, né, que nós conhecemos e temos consciência disso, é que a verdade é que a vitória para nós, a bênção na vida do crente, vai se manifestar se ele perseverar até o fim. Não por uma, não por duas, não por 3 vezes, Deus sempre fala que é na sua perseverança que você vai receber vitória. Então, olha para cá, se você está pensando em desistir, eu quero dizer para você que existe uma chave para você mudar o contexto da sua história. Você precisa perseverar até o fim. Amém, irmãos? Então, se você pegar nas cartas ao Apocalipse, né, ali para as 7 igrejas, as 7 são convidadas a perseverar. A perseverança é a marca de um crente vencedor. Se perseverarmos até o fim, receberemos a coroa da vida. Se perseverarmos até o fim, o Senhor nos fará reinar sobre as nações. Se perseverarmos até o fim, receberemos um novo nome. Se perseverarmos até o fim, Ele nos fará coluna do seu santuário. A perseverança é uma marca. Hebreus capítulo 10, verso 38, né, o Senhor fala, né, a igreja estava passando, puder projetar para mim, Hebreus 10, 38, a igreja estava passando por perseguição, a igreja estava passando por lutas, o Império Romano estava, né, matando os cristãos, os próprios judeus estavam também denunciando os irmãos judeus que estavam convertendo ao cristianismo, e havia então a perseguição. Naquele contexto, muitos irmãos estavam desanimados na fé, e aí Hebreus capítulo 10, verso 38 diz, mas o justo viverá? Como é que você vai viver, irmãos? Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus perde o prazer, né, o gozo. O prazer aqui não é que Deus não se agrada mais de você, mas Deus vai perder a alegria, porque o que Ele criou para mim e para você, nós lemos nesse texto mesmo, é que Ele criou eu e você para vivermos em vitória, reinarmos em vida. Mas quando nós retrocedemos, nós estamos, né, abandonando a fé e andando pelas circunstâncias. Quando você anda pelas circunstâncias, irmãos, o diabo, ele tem o poder, sabe, sobre este mundo decaído. Mas quando nós andamos pela fé, aí Deus tem poder para agir na sua vida. Essa é a chave da vitória. Amém? Então diz o texto, a minha alma não terá prazer nele. Continua, por favor, querido, verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Próximo versículo, 40. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nós somos chamados a andar pela fé. Podemos não ver, mas nós cremos que Deus tem o melhor para nós. Podemos não estar enxergando pelas circunstâncias as coisas naturais acontecendo. Todavia, irmãos, se nós cremos, pedirmos ao Senhor que Ele nos dê os olhos da fé, a firme convicção, veremos cura, veremos provisão, veremos livramento, veremos restauração, veremos salvação, veremos crescimento.
Semana passada eu falei para os irmãos, Deus chama Abraão para fora para que ele possa ter uma imagem. Deus usa imagens. A questão é que você, às vezes está tão perdido, nos sentimentos, nas questões naturais, que você perde a imagem da fé. Mas o que Deus precisa gerar, e o que você precisa pedir para o Senhor, Senhor, dá-me uma imagem da fé. Hoje você não vê, talvez a sua família aqui, mas se você, quando estiver adorando, quando você estiver orando, quando você estiver em casa lá, tendo a sua devocional, você começa a ter uma imagem, meu marido vai estar aqui, minha esposa vai estar aqui, meus filhos estarão aqui, a minha mãe, meu pai estarão aqui, e você tem uma imagem deles descendo as águas do batismo, você tem uma imagem dele entrando no ônibus para ir para o encontro, você tem uma imagem dele fazendo cursão, dele liderando célula, dele sendo um profeta da parte de Deus. Irmão, quando você tem uma imagem, você agora não apenas está andando como quem está esmurrando o ar, mas agora você pode ter uma firme convicção. Amém, irmãos? Você pode agora olhar e começar a orar, começar a declarar em cima daquilo que você está vendo. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Pede para o Senhor abrir os seus olhos. Então, muitas vezes nós vemos circunstâncias que nos cercam e que nos travam espiritualmente. E com isso faz com que a gente queira sair dali, da posição. Mas o que a palavra de Deus diz para mim e para você é que Deus nos irá conduzir em vitória se permanecermos, se perseverarmos. Fala comigo, o crente vencedor. Você aprendeu isso já lá no cursão, tá? Vou voltar com você. Lá no Reine a Volta ele fala sobre isso. A marca de um crente vencedor é o que, irmão? Fala comigo. Perseverança, fé e graça. Amém, irmãos? Então, quando você entende isso, sabe? O pastor Luiz falou, a mensagem de domingo passado, ele falou rapidamente sobre isso, ele falou assim, por que a gente ora e as coisas não acontecem imediatamente? A gente podia orar e R$1 milhão cair na conta. A gente podia orar e a pessoa ser curada. A gente podia orar e a pessoa ser liberta. Podia orar e simplesmente a nossa família se converter. Não sei qual que é o seu anseio, qual que é a sua necessidade, qual que é a sua guerra. Mas o pastor Luiz falou uma coisa poderosa. O que ele fala? A sua fé não seria experimentada. No mundo espiritual, irmãos, você precisa manifestar fé. Então nós precisamos orar. E continuar orando, continuar crendo, aí nós temos então uma semente de fé. E se temos a semente de fé, a provisão vai se manifestar. É por isso que a vida cristã não é uma fada madrinha, onde Deus tem uma varinha mágica e está resolvido. Não, irmãos, nós precisamos desenvolver a fé. A fé faz com que o seu caráter seja alicerçado no caráter de Deus, na palavra de Deus. Quanto mais somos provados na fé, mais maduros nos tornamos, mais parecidos com o Senhor e confiantes nele nos tornamos. Amém? Então existe uma construção. Eu sei que eu e você estamos às vezes atrás da bênção, mas Deus, Ele não quer apenas te dar a mão. Deus quer te dar o coração e Ele quer formar algo em você, em mim, em nós. Amém, irmãos? Então, as coisas espirituais, elas seguem uma lógica diferente. Então Paulo diz que onde tinha o pecado, Deus manifestou ali a sua superabundante graça. Então, Deus não diz que onde o pecado abundou ali a desgraça. Não, Ele diz, onde houve a manifestação do pecado, às vezes em abundância, vai haver um transbordar da graça. E aí eu entro numa partinha que eu preciso que você preste atenção aqui, porque aí eu vou entrar no raciocínio lógico aqui para você entender. Primeiro Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, a palavra onde, ela é um advérbio. Ela quer dizer o quê? Que é um lugar. Existe um lugar onde Deus manifesta essa superabundante graça. Mas antes de nós entrarmos nesse transbordar da graça, no entendimento, preciso que se compreenda algo. Então, no grego, nós temos duas palavras para transbordar. Nós temos a palavra pleonazo e a palavra periciou. A palavra pleonazo significa aumentar ou se tornar muito. Periciou significa transbordar.
Então, se fossem usadas essas duas palavras nesse versículo aqui, ele ficaria mais ou menos assim: onde o pecado, pleonazo, ou seja, aumentou muito, a graça periciou, transbordou. Mas o texto não está assim. Se você tiver aí a sua Bíblia, né? Eu uso uma Bíblia que chama-se Oliver Tree. Aí você, ao abrir a Bíblia, você consegue clicar nela. Tem para computador, tem para celular. E aí você consegue pegar a palavra no original. Amém, irmãos? A irmã Eva hoje não está aí, né? Mas certamente ela vai ouvir a palavra durante a semana. Mas a irmã Eva é aquela que eu estou falando aqui. Ela sempre está indo nos textos bíblicos para conferir. Ela é uma bereana, né? Eu falei para ela. No final do culto, ela vem me tirar aqui, às vezes, dúvida, né? E, principalmente, ela está, às vezes, conferindo, até mesmo que eu falo, para ver se está de acordo com o sinônimo, né? Então, eu falei até para os obreiros, né, que a irmã Eva está sendo, né, uma santa missão na minha vida, eu me esforçar a estudar ainda mais. Porque eu não posso falar nada errado, porque eu sei que tem um juiz ali que está, né, dando cartão amarelo, né, prestando atenção nas minhas faltas, né? Amém. Precisamos de crentes bereanos, amém? Mas olha para cá, a palavra no original, presta atenção, a palavra no original não é periciou, a palavra no original é periciou, só que tem um prefixo. O prefixo é uper. Se você for ali, tiver aí a Bíblia com Strongs, né? Você vai clicar ali na palavra onde superabundou, você vai ver que no original está ali, né? Uper periciou. O que significa isso, pastor? Uper significa um prefixo no português que significa também hiper, ou seja, super, né? Ele está aumentando além. É mais ou menos assim. Você tem lá na sua casa tem um mercadinho, lá na rua da sua casa tem um mercadinho. Só que amanhã abre, na verdade, um mega supermercado. Nós chamamos esse mercado de hipermercado. Então a palavra que está ali está hiperpericiou, ou seja, superabundou. Em outras palavras, o Senhor está dizendo o seguinte: onde o pecado inaugurou um mercadinho, a graça abriu do lado um hipermercado. Vou te dar uma segunda chance para você entender. Onde o pecado inaugurou um mercadinho, a graça abriu um hipermercado do lado. Pastor, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quem não disse amém é porque está boiando aí na história ainda, né? Então vamos fazer o irmão aprofundar nas profundezas da palavra. O que acontece quando você tem um mercadinho pequeno e aí do seu lado abre um hipermercado, irmão? O que vai acontecer? Vai quebrar. Vai quebrar ou não vai, irmão? Porque ele tem mais força, tem mais dinheiro, então ele consegue, né, baixar mais os preços. Os clientes, em vez de comprar com você, vão comprar no Mercadão. O Mercadão tem mais estrutura, tem mais funcionário, o Mercadão consegue parcelar as compras, porque agora, né, fiquei sabendo que, pelo menos eu não sabia, lá em São Paulo, não me falaram essas coisas, né, que conseguia parcelar. Fui fazer compra, eu normalmente faço a compra do mês, aí cheguei lá, a mulher falou assim: o senhor quer parcelar suas compras? Em quantas vezes? Eu olhei para a Diana, falei: sai, Satanás. Eu compro no crédito porque eu penso, na verdade, em milhas, em pontos, né? Do contrário, eu compraria no débito, né? Mas, na verdade, o que acontece, irmãos? Quem parcela as compras, em algum momento vai se enrolar, né? Porque comida é uma coisa que, você sabe, mal acabou, na verdade, o mês, acabou as compras, e você já está comprando de volta, não pagou as parcelas para trás, daqui a pouco, né, está vivendo cesta básica, né? Então, não faça isso. Mas o hipermercado, vou fazer uma propaganda, o açaí, foi onde que eu comprei, né? Então, o bendito açaí, ele quebra o mercadinho. O que Deus está nos dizendo aqui, irmãos? O pecado, ele pode estar na sua vida, mas se você entender a graça, se você entender o amor de Deus sobre a sua vida, o amor de Deus vai quebrar o pecado na sua vida. Tem muitas pessoas que falam assim: a Igreja Videira prega a graça e por isso as pessoas agora podem pecar, as pessoas agora vão desviar. Quero dizer para você, não, irmão. O que nos conduz ao arrependimento é o amor de Deus. Projeta para mim, esqueci o nome da filho da Deinha. Augusto, vou usar bastante você, fica esperto aí, né?
Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, 4. Então, a verdade, irmãos, o que nos leva ao arrependimento, o que nos leva ao conhecimento de Deus, o que nos leva a apropriarmos das coisas que Deus tem para nós, é o conhecimento e quanto nós somos amados. A lei faz com que você olhe sempre para si. A lei faz com que você olhe para si e fale, cara, eu não orei tanto, não jejuei tanto, essa semana eu briguei com a minha esposa, briguei com o meu marido, né, não estou pagando imposto, não dei o dízimo. Então você fica olhando para as suas obras, você perde a fé. Mas quando você entende a graça, irmãos, a sua fé é acesa e agora você acessa. Porque não é pelos seus méritos que você é amado e nem pelos seus méritos que você é abençoado, mas é por causa de Cristo Jesus. Em Adão fomos feitos pecadores. Pela desobediência de um só, diz o texto que nós lemos, todos nós nos tornamos pecadores, né? Pela desobediência de um. Pela obediência de outro, Cristo Jesus. Primeiro, eu e você não ia dar conta. A gente mete o pau lá em Adão e Eva, fala lá para eles lá que eles, né, pô, eles escolheram por nós, agora estamos nós aqui por causa de Eva, né? Estamos aqui por causa de Adão. Por que eu tenho que receber isso? A verdade, irmão, se fosse eu e você, lá no Éden, nós tínhamos comido a maçã igualzinho. Sabia disso? Que presta atenção, você sabe a verdade e você erra, e você tem o Espírito de Deus. Então você não é melhor que Adão, isso não é melhor que Eva. Amém? E aí eu vou falar uma curiosidade bíblica para os irmãos. Isso aqui é só uma coisa extra, um parênteses para você prestar atenção em mim, tá? Eu descobri na Bíblia que não é maçã. Sabia, Obreira Kate? Não é maçã. É coco. Porque está no texto bíblico, lá no original, que quando Satanás mostra, a serpente mostra para Adão, para Eva, a fruto, diz o texto, ela olhou, lhe pareceu agradável aos seus olhos, então tomou e comeu. Qual é a única fruta que você toma e depois come? Sou um gênio ou não sou um gênio, irmão? Então, isso é brincadeira, tá, irmão? Está lá em primeira Heresias, tá? Mas é só uma brincadeira, só para você dar risada, ok? Tomou e comeu, disse um baiano, né? Mas olha para cá, presta atenção. O que eu quero que você possa entender, o que aumenta a sua fé é saber da bondade de Deus. É conhecer o quanto você é amado. A igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor. O perder o primeiro amor não é porque ela não fazia as coisas com o mesmo coração. Certamente não fazia. Mas agora ela estava apoiada nas suas obras. Porque se você olhar, aquela igreja é um exemplo. Ela resistiu os nicolaítas, os falsos mestres, aqueles que se diziam apóstolos e não eram, né? Eles foram perseverantes na doutrina, não se desviaram. Oh, que igreja poderosa! Mas Jesus disse para ela, arrependa-te de onde caíste. Aonde eles caíram? Quando eles perderam a consciência do quanto eles eram amados. Então tem muito crente orando aí, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Irmão, voltar ao primeiro amor não é a questão de alguém impor, ou de você converter novamente, é uma questão de você saber estudar na palavra, buscar na verdade a palavra, né, da graça, aonde você entende o quanto você é amado. Quanto mais você recebe desse amor e tem, né, os seus olhos são abertos para essa realidade, quanto mais você medita nisso, mais o amor vai crescer em você. Aí você se torna um Jesus freak, né, um louco por Jesus. Amém? Um apaixonado, um aleluiado. Sabe quando o novo convertido vem para a igreja? Ele está ali no primeiro amor. É porque ele lá no encontro, ou na experiência de conversão, ele descobriu o quanto ele é amado, apesar dele mesmo, das obras dele. O novo convertido, ele não fica olhando para ele fica olhando para a cruz. Amém, irmãos? Olha o que o texto diz. Paulo está ensinando os romanos aqui, falando, dando, né, uma chinelada aqui nos romanos, e, né, trazendo o entendimento a eles. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância da longanimidade, ignorando que é o que, irmãos? A bondade de Deus é que te conduz ao... Então olha para cá. Eu sei que tem irmão que ele gosta, né? E aí eu vou pegar, normalmente assim, os radicais. Quanto mais radical o cara, mais ele gosta daquela mensagem, daquela bate papai. Né? Não, pastor,
né? Jovem, normalmente, os radicais livres, né? Você dá uma dura nele, é isso mesmo, pastor. Lá em Cuiabá ele fala assim, chupa essa manga, Senhor, né? Pega, ou seja, pega e destrói, Senhor, né? Mas a verdade, irmãos, o que faz com que uma pessoa seja transformada não é dura, é amor. Eu sei que às vezes a gente quer transformar o marido, a gente quer dar dura nele. Não lava roupa, fica de cara feia, fica bravo com ele, fica sem falar com ele, fica, né, às vezes acusando, né, porque você é isso, que você é aquilo. Do outro lado, o marido também trata, né, não dá dinheiro para a mulher, nem para fazer a unha, nem para cortar o cabelo, nem para pintar o cabelo. O jovem, por sua vez, né, ele gosta daqueles pregadores radicais que fica condenando ele, dando na dura no povo. Mas o que transforma, segundo a Escritura, e é isso que Paulo está dizendo, por que você está desprezando, Videira Taguatinga? Por que você está desprezando a riqueza da bondade e a tolerância de Deus e a longanimidade? E por que vocês estão ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Como é que você é transformado, irmão? Conhecendo o quanto você é amado. Quando você tem alguém que você sabe que Ele te ama, e Ele entende as suas fraquezas, você não esconde, e você, porque sabe que é amado, você tem desejo de mudar, porque você não quer desagradar aquele que te ama. Ou seja, você quer devolver esse amor, você quer responder esse amor. Amém, irmãos? É assim que você é transformado. Então, quer na verdade, né, no casamento, quer seja na vida com os irmãos, lá na célula, não é a super dura. Aquele líder, né, que é, às vezes Moisés e o diabo sentam na calçada para aprender com o cara, né, porque ele mete a lei, condena os irmãos, ele bate nos irmãos. Fala para você, você vai perder todo mundo, porque ninguém gosta, ninguém, vamos ser sinceros, irmão, você tem prazer em ser corrigido? Fala sim, fala não, irmão, você está aí? Você tem prazer de ser corrigido? Não, ser corrigido, eu falo assim, eu sou muito orgulhoso para ser corrigido. Então, a gente tenta não ser corrigido. Aí, quando alguém vai nos corrigir, se ele nos conduz ao arrependimento com amor, nós nos tornamos dele. Mas quando nós somos conduzidos ao arrependimento na lei, mostrando quanto somos pecadores, não valemos nada, o que vai acontecer comigo e com você, irmãos? Nós vamos fugir dele. Porque qual que é a questão? Eu sei que eu vou pecar de volta. Eu sei que eu posso errar de volta. Então, quando Adão e Eva se esconderam lá no paraíso, lá no Éden, o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam com medo de Deus, porque achavam que Deus iria condená-los. Quer dizer para você, Cristo já foi dado, e sobre nós, Romanos capítulo 5, verso 1, não há mais condenação. Fomos nós justificados. A palavra justificação significa inocência. Fomos inocentados. Por quê? Porque lá no Calvário, irmãos, toda a ira que Deus tinha reservado para o homem foi depositada em Cristo. Ele pagou o preço para que eu e você tenhamos paz com Deus. Amém, irmãos? Então, eu quero enfatizar com você a palavra onde. Então, se nós olharmos o exemplo de Davi, no primeiro livro de Crônicas, lá no capítulo 19, não vamos ler porque não temos tempo, mas poder achar para mim, Augusto, aí, 1 Crônicas 21, 5. Acha aí, eu já chego lá. Então, Israel estava sob a liderança de Davi, ali a partir do capítulo 19. E ele vem então numa sequência de batalhas contra diversos inimigos. Ele vence os jebuseus, ele vence os sírios, ele vence os amonitas. Ele tem uma outra batalha no capítulo seguinte, onde ele vence os filisteus. Então ele tem uma grande vitória. A Bíblia diz que Deus deu vitória a Davi. Mas Davi é tentado, incitado por Satanás a levantar um censo em Israel para saber quantos homens, quantos soldados ele tinha, para saber o poder de fogo dele, em outras palavras, o tamanho do seu exército. Deus não queria que Davi confiasse na força do seu braço, Deus queria que ele confiasse nele. A vitória de Davi não estava ligada ao seu 1 milhão e poucos soldados que ele tinha naquele momento, mas sim que ele tinha recebido o favor de Deus. Você consegue entender, irmãos?
Gideão venceu, né, um exército com 318. A sua força não está nos seus recursos. A sua força está naquele que te guarda, te protege e te abençoa. Essa tem que ser a sua fé. Então você nunca deveria confiar, né, na sua capacidade. Eu não posso, eu não consigo. Realmente, você e eu não podemos, não consigo. Eu não consigo liderar essa igreja. Mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e eu sei que o Senhor vai me guiar, eu vou conduzir essa igreja, ela vai crescer, ela vai se multiplicar, e nós teremos uma videira em cada cidade daqui do Distrito Federal. E uma igreja com 1000 membros, pelo menos. Amém? Vai cumprir-se a palavra. O menor entre nós será 1000. Amém, irmãos? Mas eu não tenho essa capacidade. Mas eu sei que o Senhor tem. Amém? O Otmani fala uma coisa interessante. O livro, né, O Homem Espiritual, ele fala assim: se você sabe como liderar uma igreja, uma célula, e você pode explicar como ela cresce, essa obra quem fez não é de Deus. Porque a obra de Deus, irmãos, você não dá conta de fazer. Então, se algo multiplica e você não consegue explicar, então foi Deus. Amém, irmãos? Como é que restaurou seu casamento? Não sei, foi Deus. Porque se foi você, aí você explica. Aí eu fiz assim, método 1, passo 2, passo 3, li o livro, né, O Milagre do Amanhã. Está entendendo? Então, a verdade é que nós confiamos no Senhor. Então o comandante, né, contou os soldados para Davi. Está lá em 1 Crônicas 21, verso 5. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo que havia em Israel. 1.100.000 homens puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Então o exército dele era de 1.570.000 homens. Então, quando Davi ouviu que ele possuía 1,5 milhão de soldados valentes, ele deve ter pensado, a Bíblia não fala isso, mas ele deve ter pensado, não tem mais ninguém para mim. Ou seja, sou invencível. Então ele começou a pensar que o seu exército era a razão da sua tamanha vitória, e esqueceu que era o Senhor que dava a vitória. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não gostou disso, está lá no verso 7, 21, verso 7. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. E por causa disso, a Bíblia diz que um juízo da parte de Deus veio sobre todo Israel, e num único dia, o anjo passou a espada em 70.000 homens. Então tinha 1.570.000, agora ficou com 1.500.000. E para cessar aquela praga, a Bíblia diz que Davi, então, ele edificou um altar e ofereceu um sacrifício na propriedade de um homem jebuseu, de outra nação. E aí, aquele lugar, segundo a palavra de Deus, ficou conhecido como lugar do juízo de Deus sobre Davi. Passou-se muitos anos, Davi está passando o reino agora para Salomão. Ele leva cativo, né, ele leva a fim o projeto de dar ao seu filho a missão de construir o templo. Ele queria construir, Deus disse, não, você é um homem guerreiro, você matou muita gente, sua mão tem sangue, então você não vai edificar. Gostei do que você propôs, não te pedi isso, você imaginou no meu coração, por causa desse coração, não vai faltar descendente no seu trono. Ou seja, Deus ia estender a linhagem dele. Amém? Mas ele disse, você não vai edificar a casa para mim. Aí, Davi está perto de morrer, ele já tinha juntado lá, né, os materiais, o ouro, a prata, a madeira, trazendo na verdade vários materiais e utensílios, e ele passa a missão para Salomão. Salomão então vai edificar, né, ali o templo. A palavra do Senhor mostra que ele foi edificar exatamente aonde, irmãos? No monte aonde a maldição tinha se colocado. Por curiosidade, é em Jerusalém, no Monte Moriá, e está lá até hoje, esse monte, onde o templo vai ser reconstruído, e nós vamos embora quando ele for reconstruído, amém, irmãos? Mas, o que eu quero dizer algo para você, a geografia de Deus é uma coisa interessante, por quê? No lugar onde o Senhor executou maldição, juízo, o Senhor também, na hora que Salomão, ele vai inaugurar o templo, a presença de Deus vem sobre aquele lugar, ao ponto de ninguém conseguir ficar de pé. A palavra no original é Shekinah, a glória da presença de Deus.
O Shekinah, ele só se manifestava lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, quando o sacerdote ia levar uma vez por ano a oferta. Mas tomou todo o templo e tomou até mesmo o pátio do templo, ao ponto dos sacerdotes e os homens que estavam presentes, depois que Salomão ora, eles caem com o rosto virado em terra e sentem a presença de Deus, e a palavra de Deus vem sobre eles, dizendo, assim vai ser. Salomão orou pedindo, Senhor, toda vez que esse povo se desviar e clamar para o seu nome, aqui nesse lugar, volta os seus olhos para cá. Traz, na verdade, sobre nós, né, da tua bondade. E aí Deus, então, traz sobre Israel a confirmação que ele seria bom todas as vezes que o povo clamasse no templo. E por isso que a partir de Davi, toda vez que tem uma comoção de arrependimento, no templo eles se reúnem e clamam ao Senhor para lembrar o Senhor daquilo que ele mesmo tinha jurado na sua palavra. Pastor, e que ensino nós temos para nós? Como é que nós podemos aplicar essa palavra na nossa vida? Irmãos, primeiro, muita gente acha que no Antigo Testamento só havia lei e maldição. Mas aqui nós enxergamos a graça de Deus sendo maior do que o pecado de Davi. Davi fez algo contrário àquilo que Deus tinha decidido. Falou, não conte o povo. Ele foi lá e contou. Houve juízo, mas agora Deus estende graça. Então, Deus diz, eu serei com o meu povo. Está lá em Crônicas capítulo 7, 2 Crônicas capítulo 7, você conhece o texto, né, verso 14, diz que se meu povo se humilhar, orar, invocar o meu nome, se arrepender dos seus caminhos, ouvirei a sua oração e sararei a terra. Ou seja, Deus estava mostrando para nós, lá no Antigo Testamento, onde abundou o pecado, agora vai superabundar a graça de Deus. Então aqui a geografia da graça se torna para nós a manifestação. Não é porque nós erramos que Deus desistiu de nós. Não é porque aonde Deus nos colocou, e às vezes nós nos empipinamos, que não haverá mais para nós restauração. Não haverá abundante graça. Irmãos, o lugar da maior maldição pode se transformar no lugar onde Deus vai abençoar você com força. Como diz o goiano. Amém? É o lugar onde Deus vai estender a maior bênção sobre a sua vida. Foi assim na vida de Davi e também assim na sua vida. Então, às vezes está pensando em retroceder. Às vezes está pensando, né, em tomar uma decisão de sair dessa posição. Pastor, estou numa posição de humilhação. Estou numa posição, né, de fraqueza. Estou numa posição complicada. Olha para cá. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Mas aqueles que creem, o justo viverá pela fé e receberá, segundo o texto que nós lemos, a justa recompensa. Dá um tapinha aí no ombro do seu irmão e fala assim, a justa recompensa está vindo, irmão, se você perseverar. Segunda lição do onde. Onde o lugar da humilhação, onde há um lugar de humilhação, também se tornará em lugar de honra, é o que a palavra de Deus diz. Provavelmente você já ouviu muitas vezes a história de José do Egito. Amém, irmãos? Mas vou recapitular para aqueles que não conhecem e para você que talvez, né, possa ter perdido algum detalhe. Primeiro, José. José era o filho favorito de Jacó, e isso provocou grande inveja entre os irmãos. Os irmãos mais velhos ficavam com ciúme, que o pai tratava, né, com mais graça e favor sobre o filho mais novo até então. E aí esses irmãos com ciúme vendem o irmão, conta uma história que o irmão tinha morrido, tomam a túnica e conta para o pai, morreu, mas eles venderam ele como escravo para o Egito. Lá no Egito, José é colocado para fazer faxina, mas José não perde o coração. José sabia que havia favor sobre a sua vida, ele tinha uma fé firme no Senhor, e o Senhor começou a abençoar tudo aquilo que ele fazia, ao ponto de Potifar, que era o seu senhor, tirar ele da faxina e colocar ele agora, né, para ser o mordomo, né, o administrador da casa. E aí, nas suas mãos, as coisas passaram a prosperar ainda mais. Você lembra da história? A mulher de Potifar tenta seduzir José, José nega a situação, mas diante da acusação, ele é posto na prisão. E mais uma vez ele é humilhado. Estava numa posição de honra, agora vai para a prisão. Mas lá na prisão,
numa terra estranha, num ambiente hostil. A palavra do Senhor fala que ele continuou sendo fiel a Deus. Ele perseverou. Ele tinha recebido um sonho lá atrás, que o Senhor exaltaria em algum momento da sua vida. Entre o sonho e a realização desse sonho profético, nós temos aí 13 anos. Ok? E aí José, irmãos, continua sendo firme. Continua ali trabalhando na prisão, ao ponto do carcereiro começar a gostar do trabalho dele, a confiar nele. Mas a verdade é que algumas pessoas poderiam pensar, falar, coitado desse José. Uma hora está bom, e na hora que parece que está bom, piora. Depois que piora, parece que está bom, mas aí fica mais ruim. E aí então, irmãos, algumas pessoas podiam pensar, coitado desse José, né? Coitado desse menino aí, nada que ele faz dá certo. Talvez seja a dúvida de muita gente sobre a sua pessoa. Mas o que a palavra de Deus nos fala é que José, ele era temente ao Senhor e confiava naquilo que Deus tinha dado a ele, que era aquela visão. Lembra da palavra firme convicção? É isso que você precisa ter no seu coração, uma firme convicção. A minha história não acabou. Eu não posso dizer se deu certo ou não deu certo pelaquilo que eu vivo agora, mas sim pelaquilo que o Senhor vai fazer conforme a sua palavra. Amém, irmãos? Então, naquele momento, alguns podiam pensar, José nunca vai sair dessa condição, mas o tempo, na verdade, que a palavra do Senhor nos mostra, de favor, sobre a todos aqueles que estavam caminhando com ele, é que ele continuou sendo fiel. Então Deus abençoa José naquele momento, dá a ele graça, dá a ele entendimento, dá a ele favor, mesmo no momento bem desoportuno, vamos dizer assim. E a Bíblia fala então que veio uma fome sobre toda a terra, fala em Gênesis capítulo 39, verso 3 ao 5, diz assim, vendo Potifar que o Senhor era com ele, fazia tudo que ele fazia prosperava, colocou nas suas mãos. E José logrou mercê perante aqueles que servia e se tornou agora mordomo da sua casa. Sobre tudo aquilo que possuía, passou ele a administrar. Então, é muito interessante ver que José era alguém que era escravo e que foi abençoado pelo seu patrão. Mas uma das coisas que acontece, irmãos, é que o Senhor estava com José, o Senhor abençoava José, e a palavra do Senhor fala que por causa daquele coração que José tinha, um coração de fé, isso está registrado lá em Hebreus capítulo 11, quando ele entra na galeria da fé, o Senhor o abençoara. Então, a verdade, irmãos, é que nós precisamos aceitar um fato. No lugar da humilhação, Deus pode transformar aquilo em honra, porque você conhece a história de José. O que aconteceu com José? Ele sai da cadeia de manhã para ter uma audiência com o faraó, interpreta o sonho, e quando ele interpreta o sonho, Deus muda a história dele. O profético é, irmãos, na terra da sua humilhação, se você crê que Deus, Ele não abençoa um lugar, Ele abençoa você. A geografia da graça não estava quando, a graça não estava sobre José quando ele estava na casa do seu pai. A graça não estava quando ele era ali servo de Potifar. A graça não estava na cadeia. A graça estava sobre a pessoa dele. Com o seu pai ele tinha graça. Na casa de Potifar ele tinha graça. Na cadeia ele tinha graça. Quando ele sobe no trono, junto ali com o faraó, para ser a segunda autoridade do Egito, ele tinha o quê? Favor. Vocês conseguem entender, irmãos? A graça, enfim, é uma pessoa, é aquilo que você carrega dentro de você, a sua confiança que Deus não te abandonará, que Deus continua trabalhando na sua vida a despeito das circunstâncias. Então, mas estou sendo humilhado. Pois é temporário, porque Deus vai reverter essa situação. Estou passando escassez. José também passou. O Senhor também vai honrar você, como nunca antes você viu. As pessoas da sua família podem pensar que você está passando uma má fase. Não, irmãos, não é uma fase, é apenas um treinamento. Deus está provando a sua fé.
a fim de te amadurecer, para que na hora que você responder e fazer dele o seu refúgio, a sua confiança, ele te coloca na posição para você ser canal de bênção. E aí ele muda a sua história. Então aqui, a graça, ela trata com o nosso caráter, mas não é para que o Senhor possa, sabe, nos judiar. Não, é porque o Senhor quer fazer de você filho. E como filho, irmãos, Deus tem um compromisso de gerar em você a imagem dele. Então Isaías 61, verso 7 diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis a vossa herança. O lugar da sua humilhação, aonde você pode estar hoje. Talvez você chegou aqui com esse sentimento. Ah, pastor, eu estou numa posição de humilhação. Irmão, permaneça firme. Confia no Senhor. Confessa as promessas do Senhor. Chama a existência. Não abandona a imagem que Deus já te deu, as promessas que Deus te deu. Irmão, você pode ser transformado ainda hoje. E no lugar da vossa humilhação, Deus pode transformar isso em honra sobre a sua vida. Então, onde está a geografia da graça? A geografia da graça está sobre a sua vida. No lugar da tristeza, Deus dará dupla honra. Onde é o lugar da graça? Diz o texto. Lá em João capítulo 2, verso 1 a 3, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus tendo sido convidado com seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe disse a Jesus: eles não têm mais vinho. Irmãos, um outro onde o Senhor abençoa a gente, é no lugar da tristeza. Onde temos tristeza, se confiarmos no Senhor e fazermos dele a nossa alegria, o nosso sustento, o Senhor tornará aquele lugar de tristeza em lugar de alegria. A verdade é que Jesus, ele começa o seu ministério numa festa de casamento. E não é por acaso, o Senhor valoriza a família. Deus ama a família. Deus começa lá em Gênesis, o seu propósito, a forma de ele se expressar a toda a criação, com uma família, Adão e Eva. Depois, ele preserva uma família para o segundo recomeço, família de Noé. Depois ele escolhe mais uma família para poder manifestar ali o seu amor e mostrar que aquele era o seu povo e quem tinha aliança com ele seria abençoado como aquele povo. Essa família era Abrão e Sara, ou Sarai, como está no original, antes da transformação do nome. Então, se olharmos, a família sempre está no centro do coração de Deus. Amém? Então Jesus, ele começa o seu ministério exatamente aonde? No casamento. E no casamento judaico, não sei se você sabe disso, mas ele durava normalmente 7 dias de celebração. Nos 7 dias, então, eram regados a vinho, a danças, tinha ali as refeições, tinha a festa. O vinho, na Bíblia, é um símbolo de alegria, por isso os noivos tinham que calcular bem a provisão para o vinho não acabar. Porque se o vinho acabasse, irmãos, aquilo seria motivo de tristeza, de grande vergonha, porque a família projetou um casamento e não tinha recurso. Então a família deveria ter convidado menos pessoas, para que pudesse, dentro do seu orçamento, abastecer, todo mundo se alegrar durante aqueles 7 dias. Então, irmão, quando o vinho acaba ali naquele momento, a festa deveria então ser encerrada. Os convidados entendiam, se acabou o vinho, os familiares estão dizendo: olha, pode ir embora. É um sinal que agora, tinha acabado a festa. Os noivos claramente ficavam desesperados, porque isso era um sinal de desonra com seus convidados. Então a noiva, certamente entrou naquela festa sorridente. Ela sonhou tanto com aquele dia, como toda mulher sonha, entrar de branco na igreja. Ela, você sabe que ninguém lembra do noivo no dia do casamento. Todo mundo só lembra da noiva. Não é assim? Ninguém fala: nossa, viu o terno do noivo? Não, você viu o vestido da noiva, viu como ela estava bonita, e a maquiagem, você viu como ela chorou, você viu as unhas, você viu o pelinho, os cílios, os cílios dela. Ah, você viu como a festa estava linda, você viu como ela estava alegre. Ah, ninguém fala, a noiva estava linda, mas ninguém fala do noivo. Coisa interessante para pensar,
Então a noiva entrou ali, radiante, feliz, aquele era o dia dela. A maioria dos homens, se falar assim, ó, vai gastar 50 mil na festa, né? Você quer a festa ou você quer ir para a lua de mel? O que o homem quer, irmão? Lua de mel, ele quer ir para Maldivas com a esposa, quer encher barriga de convidados, né? O pessoal come do melhor e ainda vai falar mal, né? Então o homem é racional, mas a mulher não. A mulher quer o dia que ela vai brilhar, ela cresce com aquela expectativa. Então imagina aquela noiva onde Jesus estava na festa. Irmão, seria uma grande vergonha, seria um constrangimento, né? Seria motivo de tristeza. Então, Maria, sendo uma mulher sábia, ela não era mãe de Deus, mas era mãe de Jesus, o homem, né? Maria falou, ó, acabou o vinho, faz alguma coisa, que tenho contigo, mulher, né? O texto continua ali, não vamos entrar no mérito da questão, mas a verdade é que Jesus, ele entende que aquele momento, ele precisava fazer algo. E Deus então, no lugar onde a tristeza, a vergonha poderiam se manifestar na vida daqueles noivos e dos familiares deles, Jesus entra em cena. E então, diz o texto lá em João, capítulo 2, versos 6 a 10, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, cada uma delas levava as 2 ou 3 metretas, mais ou menos 90 litros cada talha, né? Então Jesus diz, encheias de água as talhas. Eles encheram totalmente, então lhes determinou, tirai e levai agora ao mestre-sala. E assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes e que havia tirado da água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam primeiro pôr o bom vinho, quando todos já beberam fartamente, ou seja, está lá mais alto, né, do que o título do São Paulo, aleluia, né? Ninguém gostou da piada, né? Serve, na verdade, o inferior. E aí o texto diz, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Irmãos, a surpresa foi tanta, o mestre-sala, que ele foi questionar, dizendo, olha, normalmente se serve o vinho inferior, o pérgola, né, o do avô, o campo largo. Qual que é um vinho famoso aqui desses de sangue de boi, né? Sabe, se serve na verdade, primeiro se serve o bom vinho, né? O Cabernet, o Cabernet Sauvignon, o Malbec. Aí quando o pessoal já está mais altinho, aí mete o sangue de boi no povo, que o cara já está mais para lá de Bagdá, ele já não sabe a diferença mais, o paladar não é mais o mesmo, né? E aí então, começar a falar, não, mas vocês fizeram diferente. Vocês reservaram para o final o bom vinho, o melhor. Então você consegue imaginar o espanto daquele mestre-sala? Você consegue imaginar agora comigo a música voltando a tocar, o sorriso no lábio dos noivos, você consegue ver os convidados surpresos com a qualidade do vinho, porque agora não era um Malbec, agora era um vinho italiano, de uma uva Aglicane Vulcani, que é feito lá nos montes da Sicília, onde tem os vulcões, que tem as melhores terras, com as melhores uvas e o melhor vinho. Aí, irmãos, certamente a alegria, o sorriso voltou para os lábios, a festa começa, né, a voltar a ganhar volume. E aí, irmãos, vem um texto profético para nós aqui, Videira Taguatinga, que enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me deu esse texto. Está lá no Salmo 30, verso 11 e verso 12, que diz assim, converteste em pranto os meus folguedos, tiraste de mim o meu pano de saco e cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei. Vou ler para você na NVI, diz assim, mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu, Deus meu, eu te darei graças para sempre. Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim, tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim toda a tristeza e agora me cercaste com alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Irmão, no mesmo lugar onde o Senhor
deixou você às vezes encharcar ali o seu travesseiro de lágrimas, e viveu, quem sabe, as suas maiores tristezas, o Deus Todo-Poderoso nesta noite te diz, pela sua graça, Ele vai transformar a sua tristeza em alegria. Você viveu dias ruins, mas o Senhor está dizendo, os melhores dias seus estão bem à sua frente. A graça não é um lugar, então não fuja da onde o Senhor te estabeleceu. A graça, ela está com você, e se você perseverar, você verá favor de Deus sobre a sua vida. Então aquele filho que deu mais tristeza para você, deixa eu te falar uma coisa, é através dele que o Senhor te dará as maiores alegrias. Aquele negócio que fez você chorar tantas vezes, você ainda vai celebrar, e celebrar sem parar, porque Ele vai trazer lucro e alegria para a sua casa, se você crer e não desistir. Aquela situação que mais machucou você, pela sua graça, Deus vai curar você e converter a dor, a ferida, em risos de alegria para toda a vida. Aquilo não terá o poder mais de te machucar. Então a morte, irmãos, também se tornou um lugar de ressurreição. Na geografia da graça, nós vemos no onde. Na hora da morte, pensou-se que Jesus tinha acabado. Mas o que o texto diz? O texto diz que o Senhor trouxe ressurreição. Para encerrar com você, queria pedir para você ficar em pé. Se você olhar para a geografia da graça, você vai olhar para Israel. E quando você olha lá para Israel, você vai perceber que no jardim onde Jesus foi sepultado, ao lado, bem ao lado, se você for lá em Israel, vai dar uns 700, 800 metros. Você vai lá em Israel, irmão? Você vai lá em Israel? Deus é contigo, amém? Ah, pastor, é impossível. É impossível para aquele que não crê. Para aquele que crê, Deus vai prover, amém? Mas 700 metros, 800 metros mais ou menos, é o lugar onde era o monte da caveira, o Gólgota, onde está o jardim, ali onde o pastor Luiz normalmente faz, né, uma ceia, e todo mundo gosta de tirar uma foto lá naquele jardim, né? Tira a foto no jardim, entra no túmulo de Jesus, tem na verdade lá uma placa que diz, Ele não está mais aqui. Se você for, né, a China, ao interior ali da China, divisa com o Nepal, você vai encontrar o túmulo do Buda. Se você for, né, lá em Meca, você vai encontrar o túmulo de Maomé. Mas se você for a Jerusalém, você vai encontrar o túmulo de Jesus. Mas diferente do túmulo do Buda e de Maomé, é que lá nesses dois você vai encontrar os restos mortais deles. Mas o nosso Deus, Ele vive. E aqui vem o último onde. Aonde a morte opera, Deus pode transformar em vida. E aí, irmãos, tem um poema que eu quero ler para você, que é na verdade de um pastor batista, S.M. Lockbright. Ele faleceu em 1993, ele era pastor na Califórnia. E ele escreveu para uma Páscoa esse poema, que eu guardei com carinho, e acredito que é para esse momento aqui, que diz assim: é sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos julgando, o conselho está conspirando, a multidão está difamando, mas eles não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo, como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em Jesus, eles os vestem de escarlate, colocam uma coroa de espinhos, mas eles não sabem que domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está caminhando para o Calvário, seu sangue está pingando pela estrada, seus pés estão tropeçando,
sobrecarregado ele está em seu espírito, mas você vê que é só sexta-feira, porque o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está vencendo, as pessoas estão pecando e o mal está sorrindo. É sexta-feira, mas o domingo está chegando. Os soldados pregam as mãos de Jesus, o meu Salvador, na cruz. Pregam seus pés na cruz, mas Ele é o meu Salvador. Então, eles o crucificam ao lado de criminosos. É sexta-feira. Os discípulos estão questionando o que aconteceu com o seu rei. Os fariseus estão celebrando o seu astuto plano. Foi alcançado com sucesso, mas eles não sabem. É apenas sexta-feira. O domingo está chegando. Ele está pendurado na cruz, sentindo abandono por seu pai, deixando sozinho e morrendo. Pode alguém salvá-lo? É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, o meu rei entrega o seu espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte ganhou, o pecado conquistou, Satanás apenas ri. É sexta-feira, Jesus é enterrado, os soldados montam guarda e uma pedra rolada agora colocam o seu corpo no sepulcro. Mas é sexta-feira, só sexta-feira, mas o domingo está chegando. De repente, Jesus vence a morte, e no mesmo lugar onde ele estava sepultado, ele ressuscita. Agora é domingo. No lugar onde a morte tinha chego, a vida agora se manifesta. No mesmo lugar onde ele chegou carregado, ele sai andando. No mesmo lugar onde ele chegou vencido, agora ele se faz vencedor e te torna vencedor. 5 horas da manhã, a vida entrou no seu corpo, o anjo rola a pedra e a vida sai agora para sempre reinar em nossos corações. Você consegue entender? Irmãos, Deus não precisa de nenhum por cento para mudar a sua história. Deus só precisa de homens que creiam. O cenário, segundo o poema, era terrível, mas o domingo está chegando. Quer dizer para você, não importa o que você vai passar nessa vida, mas existe um Deus que vai limpar toda a lágrima. Existe um Deus que vai trazer consolo para mim e para você. Existe um Deus que vai sustentar as nossas vidas. E o domingo não vai ser um dia, será por toda a eternidade. Muitos estão tristes, muitos estão calados, muitos se sentem exaustos, porque a sua esperança ainda está nessa terra. Mas nós, os crentes, somos convidados a olhar para aquele que é a vida e que sustenta os nossos corações durante toda essa jornada. Então, quero dizer para você, a geografia da graça não é um lugar, é você. Deus escolheu abençoar você, sustentar você. Não há nada nessa vida que possam fazer contra você, se você estiver alicerçado nele. Faça dele seu escudo, faça dele a sua esperança, e ele vai transformar sua tristeza em alegria, a morte em vida, a humilhação em dupla honra. Você crê nisso? Então, eu queria terminar na verdade esse culto aqui, sabe, celebrando com você a vida. Nós temos motivo para cantar, nós temos motivo para nos alegrar. Pastor, mas você não sabe o que estou passando. Pois é, irmão. É nessa hora que você adora, porque o louvor é a arma de vitória que te lembra daquele que te sustenta, daquele que cuida de você. Tem gente que chega no culto e aí ele passou uma semana difícil, brigou com a mulher lá fora, e fala, não vou cantar. Quem está perdendo é você, filho. Porque é verdade, irmãos, Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. E quando nós abrimos o nosso coração, ele pode operar, trazer refrigério e trazer provisão que tanto precisamos para vencer as obras deste mundo e os dias difíceis desta era. Amém? Então,
Deixa eu orar por você neste momento. Estenda as suas mãos para frente. Eu quero abençoar a sua vida. E se você está passando por momentos de dificuldade, se você está passando por momentos de humilhação, se você está passando por momentos de morte, talvez você está pensando em retroceder, coloca isso diante do Senhor e fala: Deus, eu assumo um compromisso de me manter firme, crendo na sua palavra, nas suas promessas. A imagem que o Senhor me deu é por ela que eu vou andar. E ora em cima dessa imagem, querido. Enquanto eu oro pela sua vida, é a hora de você também abrir a sua boca e liberar agora o que Deus tem para você. Que o Espírito Santo enche os seus lábios agora. E a cura, a provisão, o poder, a graça de Deus possam se manifestar sobre você nesse exato instante. Pai, no nome de Jesus, eu quero neste momento, Senhor, clamar, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor nos abençoou, o Senhor trouxe sobre nós vida e vida em abundância. Por isso, Senhor, aqui estamos com o nosso coração, Senhor, desejosos, ó Pai, de vermos aquilo que o Senhor tem para realizar em cada um de nós e sobre cada um de nós. Confiamos no Senhor, fazemos do Senhor a nossa segurança, fazemos do Senhor a nossa segurança para este mundo, Senhor. Os dias são maus, mas cremos que o Senhor tem grandes promessas e grandes obras para realizar através de nós. Senhor, não nos curvaremos diante de nenhuma dificuldade, mas antes mantemos a nossa fé e decidimos caminhar nela, Senhor. Opera com teu poder sobre cada um de nós. Neste momento, Senhor, eu peço que o Senhor possa transformar as realidades que aqui estão. Aonde há vergonha, Senhor, onde há humilhação, o Senhor possa trazer honra. O Senhor possa trazer da sua glória. Pai, aonde, Senhor Deus, há pessoas aqui, Senhor, lutando, Pai, com a tristeza, lutando, Senhor, com os dissabores, com as dificuldades desta vida, o Senhor agora, Senhor, possa transformar, colocar a mão sobre ela e nas suas circunstâncias agora. Quebra, Senhor, todo jugo, Senhor. A tua palavra nos fala, Senhor, de uma unção que despedaça o jugo. Então, Senhor, agora opera, Senhor, sobre a vida desses irmãos. Libera-os para correr, para, Senhor, cumprir o propósito, Senhor. Oramos também, Senhor, neste momento, Senhor, para aqueles que estão debaixo, Senhor, de palavras de morte, de palavras de maldição, de palavras, ó Deus, negativas, ó Deus, que faz com que esse irmão sucumba na fé. Agora, Senhor, nós removemos, ó Deus, toda palavra contrária, Senhor, toda a seta do inimigo, Senhor, e declaramos em nome de Jesus que a vida do Senhor começa a operar, começa a tocar, começa a mudar circunstâncias, Senhor. Aquilo que estava morto, Senhor, nós liberamos vida agora, no nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento, Senhor, Pai, para que a tristeza se transforme em alegria em nossos corações. E que aquilo que passamos no passado, Senhor, ó Deus, não tenha poder para afetar o nosso futuro, Senhor, porque cremos que o Senhor faz nova todas as coisas. Essa é a nossa fé, essa é a nossa declaração diante de Ti, Jesus. Confiamos nas Suas promessas e no Seu amor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos celebrar, irmãos? Vamos cantar esse último cântico, celebrando ao Senhor? Com palmas. Vamos celebrar o nome dEle. Você vai declarar bem assim, ó. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Firmado nela estou. Eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 declare isso. Como explicar tua graça? Sendo tudo que eu preciso, não mereço. Diga com raiar, e com raiar de um novo dia.
dia. Vem misericórdia nova sobre mim. Diga, sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Declare, certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, vamos celebrar. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça. Só pela tua. Declare isso a Ele. Não é pelo. Vamos lá. O nome disso é graça. Só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça. Só pela tua. Pra terminar, declare. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu vou orar aqui dando a bênção apostólica, mas antes disso, né, nós vamos ter terça-feira, né, junto com os líderes, uma assembleia, onde nós vamos eleger a nova diretoria. Nós estamos organizando a questão da documentação, né, então, o Roberto Paulo, né, que é o nosso presidente interino, né.